Olá, pessoas! Hoje nós vamos falar sobre as variedades linguísticas do português. O que é uma variedade linguística? Ora, antes de a gente falar de variedade linguística, nós vamos precisar definir alguns conceitos. Você já parou para pensar no que é linguagem? Por que nós fazemos uso da linguagem? O ser humano, ele é um ser social, ou seja, ele precisa se relacionar um com o outro para poder ter uma interação e para poder formar uma sociedade, para poder conseguir sobreviver na natureza. Essa capacidade de interação, de relacionamento entre os seres humanos é o que nos forma como seres sociais. E para podermos ser seres sociais, precisamos nos comunicar. E para fazer qualquer tipo de comunicação, precisamos então utilizar alguma linguagem. O que vem a ser linguagem, portanto? Linguagem é qualquer conjunto de sinais que possibilitem a comunicação. Por exemplo, quando a gente encontra placas de trânsito, por exemplo, nós estamos nos comunicando de uma maneira. Agora, essa comunicação é feita não necessariamente com alguns códigos com os quais a gente está mais acostumado a trabalhar. Ou seja, não necessariamente a gente precisa se comunicar utilizando a língua. É proibido estacionar. Quando você vê uma placa dessa, você não vê nada escrito. Ou seja, ninguém está ali utilizando uma língua portuguesa ou inglesa para conseguir se comunicar. Essa comunicação é estabelecida graças a uma padronização, graças à formação de um conjunto de sinais que, depois de decodificados, ou seja, depois de compreendidos por um receptor, se transformarão em alguma mensagem. Bem, então nós falamos sobre linguagem. Linguagem, portanto, é qualquer conjunto de sinais que possibilite a comunicação entre os seres humanos. Durante o processo evolutivo, o homem inventou vários tipos de linguagem. Acredita-se que a primeira espécie de linguagem que o homem tenha criado para poder se comunicar com o seu semelhante tenha sido a linguagem visual. Porém, a mais complexa de todas as linguagens que o ser humano criou foi a linguagem falada. E por que a linguagem falada é tão complexa? Ela é complexa porque quando nós falamos, nós precisamos ter um padrão de sonoridade. A pessoa que emite sons precisa